Olá! Sabe essa pressão que a gente vive hoje para ser alguém, para ter uma marca, um perfil, uma identidade? Pois é, hoje vamos mergulhar numa ideia que vai na contramão de tudo, isso, a coragem de não ser ninguém. Uma cura radical proposta pela filósofa Simone Weil para o eu moderno. E para começar a entender essa ideia, a gente precisa voltar para uma das frases mais intrigantes de toda a literatura. Ela foi dita por Bartleby, o personagem de Herman Melville. Diante de qualquer pedido, ele simplesmente respondia: "Eu preferiria não fazer." Uma recusa tão simples, né? Mas que, olha, abriu um debate filosófico gigantesco. Mas afinal, o que essa recusa significa de verdade? Seria um gesto de poder quase divino? A afirmação de um potencial puro que se recusa a se limitar? Ou, pelo contrário, seria só o sintoma de um colapso total, de um esgotamento, de uma depressão profunda? Bom, é aí que a gente entra no que ficou conhecido como o paradoxo de Bartleby. Existem duas leituras completamente opostas para esse silêncio dele, e entender essa diferença é o que vai nos levar ao coração do nosso tema de hoje. De um lado, a gente tem o nome de peso, o filósofo Giorgio Agamben. E para ele, olha só que interessante, o Bartleby é quase uma figura messiânica. Aquela inércia dele não seria fraqueza, não. Seria pura potência absoluta, sabe? Aquele vazio original de onde tudo, absolutamente tudo, pode nascer. Um ato que Agamben vai chamar de descriação. Só que quando a gente vai direto na fonte, na história do Melville, o cenário é bem diferente. É um ambiente de confinamento, um escritório em Wall Street com vista para uma parede morta. O próprio Bartleby mostra todos os sinais de depressão, de neurastenia, e o fim dele é trágico. Ele morre numa prisão, porque se recusa até a comer. Então, o contraste fica gritante, né? De um lado, essa leitura filosófica quase teológica do Agamben, falando em potência absoluta, em um ato divino. Do outro lado, o que o texto mostra de fato, um quadro de depressão, de incapacidade, um esgotamento patológico. Fica bem claro que o caso do Bartleby é de colapso, não de poder. Ok. E aí a gente chega no ponto central. Se o colapso do Bartleby não é descriação, então o que é descriação de verdade? Para responder isso, a gente precisa ir na fonte original do conceito, uma filósofa que, curiosamente, o Agamben nem chega a mencionar. E essa fonte é a incrível filósofa e mística Simone Weil. Foi ela quem, de fato, criou o termo descriação, décréation, em francês. E o significado que ela deu para isso, nossa, é muito mais profundo e principalmente muito mais ativo do que a paralisia do Bartleby. E a definição dela é simplesmente fascinante. Para Well, a descriação é um ato voluntário. É o ato de fazer o criado passar ao incriado. Percebe a diferença? Não é um colapso, não é uma falha. É um processo ativo de renunciar ao próprio eu e fazer isso por amor, para poder, então, participar da criação divina. Então, como funciona esse caminho? Primeiro passo, renunciar ao eu, ao ego, de forma consciente e voluntária. Segundo, a motivação aqui não é poder, nem cansaço. É um amor que ela chama de sobrenatural. E qual o resultado de tudo isso? A pessoa se torna uma co-criadora. Ela passa a participar da criação do mundo. A própria Simone Weil resumiu isso de um jeito brilhante. Participamos da criação do mundo ao nos descriarmos. É um paradoxo muito forte, né? Para realmente criar, primeiro é preciso anular a si mesmo. E aí que essa ideia vira uma crítica, mas uma crítica ferrenha aos valores do nosso tempo. O pensamento da Simone Weil funciona como um verdadeiro antídoto para essa obsessão que a gente vive hoje com o eu. O choque com os nossos valores é direto. Pensa só, de um lado, a filosofia da Weil nos chama a ser nada. Nos diz que criar é renunciar e que a grande virtude é a atenção contemplativa, passiva. Do outro lado, a gente tem o imperativo moderno, o culto da autenticidade que exige que todo mundo seja alguém, a criatividade que virou produção e promoção do eu, e essa ideia de que temos que ser empreendedores de nós mesmos, sempre ativos, sempre performando. O ponto central da crítica dela é exatamente este, esse eu barulhento, esse eu que a nossa cultura aplaude o tempo todo. É ele a grande barreira. É o que nos impede de enxergar a realidade como ela é. É como se fosse uma lente suja, manchada, que distorce tudo que a gente ouve. Tá, mas e qual a recompensa por limpar essa lente? O que se ganha com essa tal de descriação?
A resposta, segundo ela, é a chance de ver o mundo de um jeito completamente novo, de perceber a beleza e a realidade na sua forma mais pura, sem filtro. E nisso, a Simone Weil não alivia. Ela diz: ter poder sobre algo é sujar, possuir é sujar. É forte, né? Essa nossa vontade de se apropriar, de controlar, de possuir as coisas, na verdade, segundo ela, destrói a beleza que elas têm em si. Aquela analogia da lente suja é perfeita para isso. O eu fica o tempo todo projetando os próprios desejos, os próprios medos no mundo. E aí, claro, acaba distorcendo tudo. A descriação, então, é exatamente isso. O ato de limpar essa lente, de tirar o eu da paisagem, para que a realidade finalmente possa aparecer. E isso leva a gente a um dos pensamentos mais bonitos dela, que soa quase como uma oração. Ela escreve: que eu desaparecesse para que essas coisas que vejo se tornassem perfeitamente belas. Ou seja, a beleza de verdade só se revela por completo na ausência do observador egoísta. Então, a gente chega na reta final. Numa cultura que pressiona todo mundo a ter uma marca pessoal, a construir um personagem, a ideia da Simone Weil não é só radical. Ela exige, acima de tudo, uma coragem imensa. E o aviso que ela deixa é quase profético. Olha só, quem não soube tornar-se nada corre o risco de que tudo o que não é ele mesmo pare de existir. Uma frase que hoje, em meio a tanta crise ecológica e espiritual, soa mais atual do que nunca. Mas é muito importante deixar uma coisa clara. Descriação não tem nada a ver com niilismo, com autodestruição. Muito pelo contrário. É um ato de amor e de coragem para abrir espaço, para deixar entrar uma realidade que é muito maior, muito mais verdadeira e infinitamente mais bonita do que esse nosso pequeno. E assim, esta nossa análise termina com uma pergunta, para ficar no ar mesmo, para reflexão. Em um mundo que exige o tempo todo que a gente seja alguém, que tipo de beleza será que se pode descobrir ao se ousar só por um instante não ser ninguém?